Davi era alguém que mexia com o coração de Deus, mas havia uma inquietação no seu coração. Apesar de estar no palácio, apesar de ser rei, apesar de ter um exército, apesar de ser um herói, amado pela sua nação, famoso, uma celebridade, reconhecido pelos inimigos, havia uma inquietação no coração dele. Havia algo que machucava o coração dele. E o que era? Ele falou assim: vê, eu estou habitando numa grande casa de fino cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Ó amados, eu creio que a igreja dos últimos dias será uma igreja constituída de homens e mulheres que não tem o seu coração em si mesmo, no seu próprio sucesso, de fazer acontecer a sua vida. Nós vamos ser pessoas que sim, poderão ter muito, poderão ter recurso, poderão ter sucesso em muitas coisas, poderão ter uma família, uma casa, um lar, um carro, seja lá o que for, uma situação estável, confortável. Eu não sei o que você deseja, o que você sonha, mas eu sei que a igreja do Senhor, daqueles que são chamados, são pessoas que o seu conforto, a sua alegria, a sua realização é de ver a presença do Senhor no lugar devido. Amém? Ele falou assim: olha, não dá para eu ficar feliz, parafraseando aqui, não dá, não é justo, não é correto eu morar num palácio, enquanto a arca do Senhor, que é o símbolo do trono de Deus, da presença do Senhor, está habitando numa tenda. Não é justo isso. Vocês estão entendendo? Esse sentimento precisa ter no nosso coração. Esse sentimento precisa estar, machucando o nosso coração. Senhor, eu quero a tua presença no lugar devido. Eu quero que o teu nome seja engrandecido. Eu quero colaborar para aumentar a sua fama diante dos homens. Eu quero, construir uma casa que glorifique o teu nome. Aleluia. Entende isso? O que ia no coração de Davi. E aí ele falou isso para o profeta Natan. E Natan, que era um homem de Deus, falou assim, ao que Natan respondeu ao rei: vai, faze o que o teu coração manda, porquanto o Senhor é contigo. Isso é muito lindo, né? Vai. Aí o Senhor falou com Natan depois: vai, dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, construirás tu uma casa em quem eu venha habitar? Você, Davi, você, homem, poderá construir uma casa para mim, eu que sou o rei de toda a terra, o Senhor do universo? E isso mexeu o coração de Deus, essa intenção de Davi. E Deus, ele abre o seu coração e o Senhor fala assim: em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir do Egito os filhos de Israel, até o dia de hoje, mas andei em acampamentos peregrinos, debaixo de uma tenda simples e de um abrigo. E Deus começa a falar: Davi, ninguém nunca pensou nisso. Desde que eu tirei o povo de Israel do Egito, eu tenho andado com vocês e tenho habitado em tendas como peregrino. E ele falou assim: todo o tempo que andei com os filhos de Israel, porventura disse a um só dos juízes de Israel que eu tinha instituído como pastores do meu povo, por que não edificará para mim uma casa de cedro? Deus está falando assim: eu nunca pedi isso. Eu nunca, perguntei: vocês não vão construir nada para mim? Mas olha o coração de Davi, que coisa linda. Olha essa conexão, olha essa preocupação que ele tinha para com Deus. Amado, nós precisamos ser pessoas, Deus espera que sejamos pessoas que tenham essa santa preocupação para com as coisas de Deus, para que a gente tenha desejo de falar: Senhor, eu quero te entregar o melhor. Eu não quero ficar apenas, contente com o que o Senhor tem me dado, mas o meu coração tem se movido, tem se preocupado contigo, em te dar o melhor. Vocês estão entendendo isso?
E o próprio Deus está falando assim, Davi, eu estou admirado. Que eu nunca, e olha que eu já fiz tantas coisas no meio de vocês, eu já fiz tantos milagres, mas eu jamais pedi a ninguém. Isso brotou do seu coração. E o Senhor continua falando, versículo 9: eu estive contigo por onde ias e destruí teus inimigos diante de ti, e te darei um grande nome como o nome dos grandes da terra. Prepararei um lugar para o meu povo Israel e o estabelecerei lá, para que desfrute do seu próprio lar e não mais tenha de andar errante, nem os perversos continuarem oprimindo como fizeram no início. Vem ocorrendo desde o tempo que nomeei juízes sobre o povo de Israel. Também subjugarei todos os teus adversários. Saiba, pois, também que eu, Yahvé, lhe estabelecerei uma dinastia. Olha que tremendo, gente. Quando a tua vida, aí Deus está começando a falar algo que eu demorei a perceber, e que é tão precioso. Deus falando com Davi: quando a tua vida chegar ao fim na terra e vieres a descansar na companhia dos teus antepassados, escolherei um dos teus filhos para sucedê-lo. Um fruto do teu próprio corpo eu firmarei o reino dele. O Senhor está falando assim, Davi, eu vou levantar um descendente teu que vai continuar a tua dinastia. Rolou aqui, gente. Vou ler aqui. Firmarei teu trono como dinastia. Deu uma travada aqui, né? Aí olha só o Senhor falando a respeito do descendente de Davi. E que num primeiro momento nós pensamos que é Salomão, mas não é Salomão. Diz assim: eu serei o seu pai, e ele, não, versículo 13: será ele quem edificará uma casa em honra ao meu nome. Eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho, mesmo no tempo que tiver que padecer pela iniquidade dos homens. Eu mesmo o punirei e o açoitarei com o castigo dos humanos, aplicado por intermédio dos homens. Contudo, jamais retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. A tua casa e a tua realeza, todavia, subsistirão para sempre na minha presença, e o teu trono se estabelecerá pela eternidade. Gente, está falando de quem? De Jesus. O trono que vai ser estabelecido para sempre. E é muito precioso, eu não sei na versão que está aqui, mas na minha versão, no versículo 14, como é que está aqui de vocês? 14. Eu serei seu pai, ele será meu filho. Está igual. Mesmo no tempo em que tiver que padecer pela iniquidade dos homens. Salomão padeceu pela iniquidade dos homens? Quem foi que padeceu pela iniquidade dos homens? Quem foi que padeceu pela iniquidade dos homens? Jesus. Está lá em Isaías. O castigo que lhe traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. E aí ele fala assim, olha: eu mesmo o punirei e o açoitarei com o castigo dos homens. Aplicarei por intermédio de homens. Gente, Jesus na cruz do Calvário estava assumindo o nosso lugar. E foi o próprio Deus que aplicou a justiça que era para vir sobre nós. Mas ele falou assim: mas eu continuarei o amando e vou engrandecê-lo, e o seu trono será o quê? Para sempre. E nós fazemos parte desse chamado. Nós somos aqueles que reconhecemos Jesus. É Jesus que edifica a casa. É Jesus que glorifica o nome de Deus. É a pessoa de Jesus. Eu quero dizer para vocês, é lindo esse templo, é lindo esse lugar. Esse lugar foi consagrado, esse lugar foi levantado por Deus, pela graça de Deus. Mas há uma casa
mais excelente, há uma casa que Deus deseja habitar de maneira confortável, onde Ele tem prazer de habitar, e essa casa se chama você, se chama igreja. Eu e você é a casa que o Senhor está levantando. Cara, para e pensa, que coisa gloriosa. Deus primeiro caminhou com o povo, depois Deus mandou construir um tabernáculo, e depois o templo que Salomão havia constituído. Mas o desejo de Deus sempre, o Deus Altíssimo, o Deus glorioso, o Deus que criou os céus e a terra, as estrelas, esse Deus sempre foi o seu propósito, habitar dentro de você, estar em aliança com o seu Espírito. Isso é demais! Isso é demais, querido! Sabe, devemos ter muito cuidado com esse templo, devemos, sabe, realmente ter carinho, sermos gratos, e eu glorifico a Deus por essa igreja, por esse presente que o Senhor nos deu, mas sobretudo o templo que nós precisamos ter cuidado, zelo, carinho. Coloca a mão no seu peito. É você, é esse lugar que o Senhor habita, ou deseja habitar. Quando essas portas são fechadas daqui a pouco, daqui a algumas horas, nós fecharemos isso aqui, vai apagar a luz. Deus não vai ficar aqui como Espírito aqui habitando aqui. Ele vai estar com você, na sua casa, no seu trabalho. E é isso que nós precisamos entender. Amém? Fazer da nossa vida um lugar onde Deus tenha prazer. Sabe, eu faço faxina lá em casa, né, amor? Né? E ontem mesmo, ela cozinhou alguma coisa lá, foi mingau que tu fez lá? Fígado, sei lá. Não, mas antes foi um mingau lá. Deixou a panela de um jeito, sabe? Aí eu falei assim, não, essa panela aqui vai ficar de um jeito, eu pego, comprei, dou uma aliada como ninguém. Olha o orgulho. Aí já deixei propositalmente assim, né, para ela ver, né? Podia não ter secado a panela, mas eu quero deixar aqui, vai dizer que eu caprichei. E ela passou assim, nem olhou direito, mas eu tinha que lembrar, assim, tá vendo? Olha, a panela, ela, ficou bom. Sabe, quando você arruma a casa, qual é a sensação que você tem? Você chega na casa, a casa está bagunçada, né? Porque a gente, eu sou bagunceiro, né? Eu arrumo e eu faço as bagunças, né? Mas quando eu arrumo, não dá uma sensação de satisfação? É um prazer que te dá. A casa está arrumada, está cansado, né? A casa está arrumada. E aí você tem prazer de, né? Você dá uma olhada assim, fica tudo limpo. É um prazer. Deus quer ter esse prazer o tempo todo na nossa vida. Deus quer ter esse prazer, sabe, de olhar assim, como eu posso de habitar, sabe, no Júnior, no Paulo, na Mary, como eles têm cuidado com a minha pessoa, como eles têm carinho, como eles são, sabe, amáveis. E como igreja também, nós precisamos ser um povo onde Deus olha assim e vê a sua dedicação, e vê a sua fome, vê, sabe, o seu desejo pela presença dEle. Deus, nós precisamos gerar em Deus esse desejo assim, eu tenho que estar com aquela gente me ama, aquela gente me deseja, aquela gente me valoriza como ninguém. Amém, igreja? Amém. E isso que faz toda a diferença. Sabe, como que você se sente quando você vai para um lugar onde que você é bem recebido, onde você é querido, onde você é amado? Você nunca mais volta, você quer estar lá de novo, porque lá você é bem, você é famoso, lá você é amado, você é abraçado. E é isso que nós precisamos fazer com o nosso querido Deus. Ele é digno, Ele merece. Amém? Amém? E aí o Senhor fala assim, Ele, o teu descendente, Ele sim vai edificar uma casa em meu nome. Que coisa gloriosa. E a segunda parte, eu queria que você abrisse lá em Efésios, e de uma maneira mais clara, o apóstolo Paulo, Efésios capítulo 2, versículo 11,
Paulo escrevendo para os irmãos, ele fala assim: porquanto lembrai-vos de que anteriormente eres gentios por natureza, chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas. Estáveis naquela época sem Cristo. Quantos estavam sem Cristo? Né? Estavam, todos nós. Você não nasceu crente. Todos nós, levanta a mão, todos nós. Estávamos sem Cristo, sem Jesus. Eu não sei, independente de você ter nascido num lar cristão, mas você não nasceu salvo. Você um dia tomou a decisão, um dia você falou assim: não, eu quero Jesus mesmo. Foi a minha experiência. Mas muitos estavam muito longe. E Paulo está falando assim: estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Que coisa triste é alguém andar no mundo sem Deus. Muita gente fala assim: ah, mas eu tenho uma religião, mas não tem Deus. Eu mesmo fui alguém que estava sentado no banco da igreja, mas não tinha Deus. Gostava de Deus, mas Deus não era o centro da minha vida, não era o meu centro gravitacional. Não tinha o sentimento que Davi tinha de falar assim: não está certo isso, eu estou aqui no bem bom e a arca de Deus lá, mas um dia Deus entrou na minha vida, entrou na tua vida, isso mudou, e a nossa prioridade é o Senhor, amém? Porque todas as coisas irão passar, mas a palavra do Senhor não, e Ele vai voltar. E Paulo fala assim no versículo 13: todavia agora, diga assim, todavia agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Querido, aquilo que era impossível, Paulo, eu não tive nenhuma condição, nenhum mérito, mas Deus, para nos ter, para poder nos perdoar, para poder nos redimir, enviou Jesus, que assumiu a nossa culpa na cruz do Calvário. Sabe, fomos aproximados por causa de Jesus, porquanto Ele é a nossa paz. Amém? Ele é a nossa paz. Quantos podem dizer: Jesus é a minha paz? Sabe, a sua paz não é o dinheiro no banco, a sua paz não é casa própria, a sua paz não são seus filhos, embora essas coisas, nós temos prazer nessas coisas, porque Deus nos deu, mas quem nos dá a paz é o Senhor Jesus. Essa semana que passou, não sei porquê, a aula, eu sou professor, né? Professor do ensino médio, e não sei que a pergunta, a felicidade, dinheiro traz felicidade, professor? E eu comecei a falar assim: olha, o dinheiro resolve muitos problemas, e problemas esses que acabam nos trazendo até infelicidade. Então, o dinheiro é bom, mas o dinheiro não é tudo. Eu quero dizer o seguinte para você: a felicidade não é dinheiro no banco, não é morar lá na Zona Sul, não é. A felicidade é uma pessoa. A felicidade tem nome. A felicidade é Jesus. Você pode não ter nada, mas se você tiver Jesus, você tem tudo. E aí foi um momento muito legal, que eles prestaram atenção, sabe, que é difícil, né? E eu pude falar de Jesus para ele. A felicidade é andar com o Senhor Jesus. Porque não existe pessoa mais linda, mais maravilhosa, mais gostosa, que nós possamos desejar estar perto. Jesus é demais, amém? Então, querido, você quer ser feliz? Conheça Jesus, tenha relacionamento com Ele. Continuando, e ele fala no 15, no 14: porquanto Ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, derrubando o muro de separação, em seu próprio corpo desfez toda inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressas em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. Paulo estava falando da aproximação entre os judeus que tinham aliança e os gentios. Em Cristo Jesus nós somos unidos. Em Cristo
Jesus compomos o corpo do Senhor. Amém? E vindo ele, proclamou paz para vós que estavam longe e que da mesma forma para os que estavam perto. E por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Agora a parte que eu quero deixar para essa igreja bem especial. Nós que estamos aqui agradecendo a Deus por essa bênção, por termos pago esse templo, essa construção é nossa. Amém? E foi comprado por causa da graça e o favor de Deus sobre essa igreja. E ele diz assim, no versículo 19: porquanto não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. 20 é o ponto. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele, edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém? Querido, sabe, se é um templo, se é um lugar que nós precisamos edificar, é a nossa vida. Que a nossa vida, que entenda, sabe, que você tem incumbência de olhar para Jesus, Ele que é a pedra angular, Ele que é a pedra de esquina. Você sabe o que é isso? O que é pedra de esquina? Quantos não sabem? Levante a mão. Pedra de esquina é o seguinte: quando você olha as grandes construções, principalmente as antigas, as pirâmides, os templos antigos, eles precisavam pegar uma pedra que era perfeita, nos quadros, né, Paulo? Sabe? Nos ângulos certos. E essa pedra, ela era colocada bem no canto. E a partir do alinhamento daquela pedra, todo o resto ia ser edificado. Toda a linha, sabe? Então imagina uma pedra grande, mas ela é perfeita, cortadinha, certíssima. E todas as outras pedras que iriam ser colocadas ao lado dela, ia tomar ela como referência. Amém? Amém. Jesus é a nossa referência. Sabe? Ele é a nossa referência. Nós não somos somente aceitos por causa dele, mas ele é para quem nós temos que olhar. Nós, você um do lado do outro, como igreja aqui, ó. Olha que coisa legal. Vamos fazer um teatro aqui. Vamos aqui. Vem cá, Júnior. Vem cá. Vem cá, mais um irmão aqui. Vem cá, Paulo. Vem cá, Paulo. Pastora Marluce, né? Pastora Marluce. Vem cá, irmã. Né? Paulo é Jesus. Né? Tem cara de Jesus, não tem? Eu não. Pastor Paulo. Vem cá, mas sai daí. Tem que estar na ponta, né? Paulo está aqui, ó. Ele é Jesus. Então, né? A gente está aqui, o outro está aqui, aqui em cima da linha, Paulo. Aí estamos aqui. Tá uma bagunça essa obra, né? E a gente quer edificar uma igreja, cada um olhando para um lado, cada um se posicionando, segundo. Mas não. O correto que Deus quer para essa igreja é que cada um de nós olhemos para Jesus. Jesus, como é que é o esquema? E Jesus, ó, aí, ó. Aqui, ó, na linha, olha para Jesus. Né? Aí, ó, todo mundo alinhado. Temos Jesus como referência. E aí, aí a Marluce está meio na dúvida, né? Chega à frente, amor. Aí ela olha para Jesus. Aí ela percebe, não. Vou aqui estar alinhado, amém? Tudo direitinho, amém? Glória a Deus. E é assim que a igreja tem que ser edificada. Eu vibro com isso, porque, embora, amados, nós somos imperfeitos. Você vai ver no Paulo, no apóstolo Paulo, né? Você vai ver no pastor Paulo, vai ver na pastora Mary, vai ver em mim, vai ver nos seus filhos, vai ver no Antônio, na Liane, sabe? Vai ver, sabe, na liderança dessa igreja. Falhas, porque nós somos falhos. Nós somos homens. Se fôssemos perfeitos, Jesus não precisava ter vindo. Mas se todos nós, com o coração humilde, quebrantado,
entendemos que o Senhor está edificando uma igreja. Diga assim: o Senhor está edificando. Ele está edificando uma igreja que tem Ele como esquina, como padrão, a maneira que devemos tratar um ao outro, a maneira como devemos falar, os exemplos, como olhar para Jesus. Eu costumo fazer assim: o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria nessa situação? Porque às vezes eu tenho vontade, né, de, sabe? Mas aí eu falo assim: cara, eu sou discípulo de Jesus. Eu não sou só crente. Ser crente é insuficiente. Porque crente é alguém que crê. Mas nós precisamos ser discípulos. Olhar para Jesus. Ele é lindo, ele é maravilhoso. E o que ele falaria? E isso implica às vezes a gente morrer, não é verdade? Morrer para a nossa vontade. Morrer para o desejo de aparecer. Quem tem que aparecer é Jesus. E sabe como é que Jesus aparece? Quando você se cala. Quando você copia Ele. Por quê? É fácil quando alguém está imitando alguém, não é? A gente reconhecer. Ah, você está imitando fulano de tal, né? Sejamos achados imitando Jesus, amém? A todo momento, olhando para a esquina, quando a gente estiver meio perdido assim, vamos dar uma olhada assim, pode olhar para Ele. Assim, eu quero imitar Jesus. Eu quero imitar Jesus na minha casa. Eu quero imitar Jesus quando eu estiver sozinho. Eu quero imitar Jesus no Japeri. Eu quero imitar Jesus em tudo quanto é lugar. E a Bíblia fala: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele, em Jesus, não é no Paulo, não é na promessa dos homens, sabe? Mas seja edificado em quem? Nele, o edifício inteiro, diga assim: o edifício inteiro, comunidade de queimados, nele quem? Em Jesus, o edifício inteiro, bem ajustado, sendo o próprio Cristo Jesus, nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, amém? Que essa igreja entenda isso de todo o coração, que você entenda isso de todo o coração. Você foi chamado para ser uma pedra de um templo que o Senhor está edificando, mas que a todo momento tenha Jesus como referência. Olhe para Jesus, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos de sofrimento, porque nem sempre é fogos, nem sempre é alegria, e foi assim com Jesus, e vai ser assim também, mas sempre olhando para Ele, e todo o tempo procurando glorificar o nome dEle, amém? Agindo assim, comunidade de queimados, vocês vão crescer para a glória do nome do Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Como Deus deseja se manifestar todos os dias a gente, mediante a sua palavra, mediante a comunhão. A receita é muito simples. A receita do sucesso é: busque o Senhor, ore, imite, leia a palavra, se derrame na presença dEle. Mesmo que você seja um fraco, mesmo que você seja, se sinta muito fraco, mas busque Jesus. Na medida que você buscar, na medida que você contemplar, você será restaurado. A Bíblia fala: contemplai e sereis iluminados. Amém? Isso eu quero deixar para vocês, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor pela sua palavra. Mais uma vez, nós agradecemos ao Senhor por essa bênção, por essa vitória. Mas não descansem, comunidade de queimados, igreja de queimados. O Senhor ainda tem muito mais para vocês. O Senhor não só tem bênçãos materiais, mas o Senhor tem para vocês a comunhão no Espírito, o poder de Deus, a unidade. Isso é a igreja do Senhor, amém? No nome de Jesus. O que nós vamos cantar? Amém. Vamos declarar essa realidade diante do Senhor.
Coração